Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Rádio AD Belém FM 88.7, em transmissão simultânea também com a TV AD Belém. Então você também pode nos assistir neste momento. Olha só, compartilhe a esta live que nós estamos transmitindo para você. Assunto muito importante, gente. Estamos em setembro e por ocasião do Setembro Amarelo, nós queremos aqui levar para você mais uma conversa, mais uma entrevista com um especialista que hoje vai tratar do seguinte tema: saúde pública e saúde mental. Ou seja, a saúde mental e o sistema de saúde público e como ele pode beneficiar aí toda a comunidade, inclusive a comunidade evangélica. E para tratar deste assunto, nós convidamos aqui o doutor Edivan Duarte, que vai conversar um pouquinho a respeito deste tema. Doutor Edivan, seja muito bem-vindo à Rádio AD Belém FM neste momento para falar a respeito de saúde mental e o sistema público de saúde. Bem-vindo. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aí o convite, de estar aqui uma vez mais e hoje para falar a respeito desse assunto tão interessante, que é a saúde mental, Setembro Amarelo. E eu fico feliz de poder falar alguma coisa, a respeito desse tema tão importante que o mundo inteiro, na verdade, tem um dia específico, um mês específico para estar lembrando a população dessa questão aí muito importante que é a questão da saúde mental. Muito bem, o doutor Edivan Duarte, ele também é pastor e serve a Deus ali no setor 29 em São Bernardo do Campo, já há muito tempo, e ele vai conversar com a gente, passando aí a sua experiência de médico e também como líder evangélico aí na comunidade, Vai ser uma visão muito interessante que ele vai trazer para a gente. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, doutor Edivan, essa conversa aqui com os nossos ouvintes da Rádio AD Belém FM e também quem nos acompanha pela TV AD Belém lá no YouTube. Vamos começar então com a seguinte pergunta. Fala um pouquinho para a gente da importância do SUS no cuidado aí com a saúde mental e também como a comunidade de modo geral e também nós evangélicos podemos nos beneficiar do sistema de saúde público aí no que diz respeito à saúde mental. Certo. Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, eu acho muito interessante essa questão da saúde pública no Brasil por conta de que o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde. E parece que não, mas o SUS funciona. Olha funciona só, e funciona muito bem. Às vezes, por conta de administração, algumas cidades, enfim, tem mais dificuldade em lidar assim com a questão dos atendimentos, daquela questão protocolar, mas o SUS em si no Brasil funciona. E falando em saúde mental, nós podemos falar que o SUS hoje existe a UBS, UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, onde é a porta de entrada do SUS. São os famosos postos de saúde, pastor? Isso, antigamente chama postinho. Mas o postinho. Mas aí foi mudando a coisa e tal, porque vou no postinho, mas no postinho de quê? De gasolina? É UBS, Unidade Básica de Saúde, isso, onde se exerce a atenção primária à saúde. E essa atenção primária é interessante porque a saúde, a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde pela OMS é o bem-estar, o completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência da doença. E é interessante que esse conceito, se tiver alguma coisa fora disso, a gente já pode dizer que a pessoa ela precisa de um atendimento, ela precisa de um acompanhamento. Então, na unidade básica de saúde, por ser a porta de entrada, é onde o paciente vai, com alguma queixa, ele vai sempre ter algo chamado acolhimento, ele vai ser acolhido e em todos os sentidos. O paciente que tem uma doença crônica, o paciente que tem uma doença mental, o paciente que tem alguma intercorrência ali, alguma alteração aguda, ele vai ser atendido, vai ser recepcionado na UBS e dali vai ser feita uma triagem para seguir ali. O interessante, que eu gosto muito,
e a medicina de saúde da família traz isso para a gente, é a longitudinalidade do atendimento. Então, acompanhar o paciente. Quando você acompanha o paciente, é diferente. Por exemplo, a diferença de uma UBS para uma UPA. Na UPA, vou dar um exemplo para você, chegou um paciente lá com uma pressão alta, vai. Uhum. E aí o médico ali vai atender, vai ajudar aquele paciente, dar algum medicamento ali para controlar ali os níveis pressóricos, depois o paciente vai receber alta e tchau. É o pronto atendimento ali, né? Chegou ali com problema, exatamente. Foi atendido. Às vezes nunca mais vai ver a cara do médico. Exatamente. Na UBS, não. Tem um relacionamento ali, né? Tem um relacionamento. Isso que é interessante no atendimento da UBS. Porque nós temos ali uma região, ou seja, uma população que é responsável, que a UBS é responsável pelo atendimento dessa população. Então, eu vou atender ali a Dona Maria com uma pressão alta, mas eu vou querer saber, puxa, por que a Dona Maria está com essa pressão alta? Ela já está com essa pressão há algum tempo? Ou foi um episódio porque ela ficou sabendo uma notícia ruim ali, a questão do estado emocional dela se abalou? Enfim, o que está acontecendo com a Dona Maria? A Dona Maria está com o filho nas drogas? A Dona Maria... Então, a gente acompanha o paciente. A gente o atendimento centrado na pessoa e não na doença. Essa é a diferença do médico especialista em medicina de saúde da família. Ele vai acompanhar o paciente, vai ter um olhar diferente para o paciente. Nós vamos focar na pessoa e não na doença. Muito interessante isso, né? Isso demonstra aí o cuidado, né, que o Sistema Único de Saúde ele tem, né? Essa preocupação de focar aí no indivíduo e não apenas no mal que aquele indivíduo possa estar manifestando ali momentaneamente. Então, vamos agora aprofundar um pouquinho mais para falar sobre o papel de um órgão que é muito interessante, que também acompanha as pessoas, mas no lado de saúde mental. Ou seja, vamos falar do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele tem um papel fundamental no tratamento de pessoas com transtornos mentais. Como a comunidade ela pode se beneficiar do serviço deste órgão, do CAPS? CAPS, muito bem. Na verdade, quando a gente está atendendo um paciente ou fazendo o acompanhamento desse paciente, geralmente a base é ali na atenção primária. Dependendo do quadro clínico de um paciente, a gente pode fazer um acompanhamento compartilhado com outros serviços. Um serviço da atenção secundária. E aí entra a questão dos CAPS também em saúde mental. O CAPS também ele é porta aberta. O que é isso? Ele está ali para atender. O paciente está com alguma alteração em saúde mental, claro, ele pode ir ali no CAPS. Só que ele vai ter um atendimento e também vai ser feita uma triagem. Olha, vamos fazer uma escuta ali e vão falar, ó, o seu caso agora não é para você ser internado aqui, ficar um tempo aqui com a gente, não. No caso, você vai fazer esse acompanhamento ali na UBS. E aí é referenciado para a UBS. Mas o CAPS tem uma diferenciação. Por exemplo, existe o CAPS AD, só que não é AD Belém, não. Opa, vamos esclarecer aí, né? O CAPS AD é CAPS álcool e drogas. Olha só. Ou seja, vai ter um atendimento específico. Mais especializado aí. Exatamente, para esses pacientes. Ou seja, os profissionais dali vão estar dispostos a cuidar do paciente com esses problemas. Com essas... A gente fala até que antigamente nem tinha um CID para isso, mas hoje tem o problema de álcool e também o problema de drogas. Então, a equipe vai estar voltada para isso ali no CAPS AD. Tem o CAPS Infanto Juvenil, IJ, que também vai atender ali crianças, adolescentes. E tem o CAPS Adulto, que a maioria dos pacientes acabam passando ali no que diz respeito à saúde mental. Não que o CAPS AD não atenda saúde mental, porque o problema de álcool e drogas está relacionado aí à saúde mental. Na verdade, se nós pararmos para pensar, nossa vida está pautada em nós cuidarmos da nossa saúde mental. Pois é, né? Eu estou aqui agora. Dependendo de uma notícia que eu receber, minha saúde mental pode ser abalada. Pode ser afetada aí, né? Pode ser afetada e eu, a partir daí, ser um gatilho para eu apresentar alguns problemas
certo? Então, por isso que tem crescido muito o número de especialistas, psiquiatras, né? Psicólogos também. É que se fala muito em médico de família, médico, psiquiatra, médico, mas o papel do psicólogo em saúde mental é coisa linda, de como uma psicoterapia, um atendimento, um acompanhamento com o psicólogo faz diferença na vida das pessoas. E a gente vê isso no dia a dia. Eu sou médico, trabalho na atenção primária e ali eu acompanho diversos pacientes com diversos problemas de saúde mental, enfim, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e por aí vai. Então, é bem complexa essa questão dos CAPs e da unidade básica de saúde. Quando nós falamos num atendimento integral, certo, a gente faz o atendimento em conjunto. Não é porque a pessoa está passando com um psiquiatra no CAPS que a UBS não vai estar não vai estar fazendo o acompanhamento para ele, mas vai estar ali dando toda a assistência, acompanhando sua família. Isso que é interessante para a reabilitação desse paciente que está com uma alteração ou algum transtorno mental, né? Então, doutor, só para a gente entender, a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, ela tem o seu atendimento, né? Ela tem o seu funcionamento ali. E o CAPS, ele é um órgão à parte, certo? Ele é um órgão que funciona à parte, porém, eles se conversam, eles se comunicam. Com certeza. Existe algo chamado matriciamento, que geralmente, por ser muitos casos em saúde mental, esse matriciamento, os psiquiatras vão até as UBSs para tratar de alguns pacientes mais específicos. Alguns pacientes que precisam de uma atenção maior, enfim. E aí conversam médico de família e médico psiquiatra. Então essa integração UBS-CAPS é muito importante aí na atenção primária, no acompanhamento do paciente com algum transtorno mental, né? Por isso que eu falei para você, tem crescido muito o número de especialistas em saúde mental, psiquiatras, psicólogos, e é uma área que eu gosto bastante também, apesar de não ser especialista em psiquiatria, no caso, né? O senhor falou do atendimento dos psicólogos, né? Esse atendimento, ele funciona na unidade básica ou lá no CAPS? Certo, muito bem. Tem psicólogo tem psicólogos também no CAPS, tá? Mas funciona da seguinte forma. Como tem aquela questão territorial que eu te falei, que a UBS é responsável por uma população adscrita, essa população primeiro vai buscar a UBS. Na UBS vai ter ali uma triagem, uma conversa, geralmente um atendimento médico, e aí onde nós vamos abordar ali o paciente, conversar, fazer uma anamnese detalhada, que é perguntas, enfim, para saber a história do paciente. Dependendo dessa história, aí eu mesmo posso tratar, eu como médico de família. Eu posso encaminhar ali para psicoterapia ali na UBS mesmo, ou grupos, né, em que alguns pacientes possam participar. E também fazer o acompanhamento e aí é um pouco mais difícil ter esse acompanhamento ali, só uma pessoa, um tratamento mais prolongado em psicoterapia. É bem difícil porque a demanda é muito grande. Mas a psicologia, ou seja, o psicólogo, tanto na UBS quanto no CAPS, assim, de extrema importância para a reabilitação do paciente. Então, quando a gente fala em saúde mental, o papel do psicólogo na UBS, psicólogo no CAPS, é de extrema importância. Então, muito interessante isso. O senhor falou da demanda também. Logo no início da nossa conversa, o senhor falou da importância do SUS, que o SUS funciona e tal. Claro, existe as burocracias, existe problemas localizados, né, de município para município, isso vai variar bastante. Com certeza. Né, de gestão para gestão, mas, de fato, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele funciona assim. E o que a gente nota é que algumas pessoas não têm aquela paciência, às vezes, de persistir,
né? Às vezes você precisa ir lá e ficar incomodando ali, né? Batendo lá na porta para conseguir o seu atendimento. É assim mesmo? Então, o que acontece? Como eu falei, a demanda é muito grande. Hoje, por exemplo, na UBS que eu trabalho no município de Diadema. Certo. Uma pessoa que quer uma consulta comigo, que sou médico de família, os pacientes daquela população ali que está na responsabilidade da minha área de abrangência. Esse paciente vai chegar ali no balcão e vai marcar uma consulta. Essa consulta hoje tá para 3 semanas, 3 semanas e meia ali, mais ou menos, tá? Agora, se esse paciente está precisando de algo ali agudo, ou seja, de algo de urgência, aí ele não pode ir na UBS. Ele tem que... Quer dizer, até pode. Sim. Tem um acolhimento que vai ser atendido lá. Nós, médicos, vamos atender. Tem um período exclusivo na nossa agenda para atender esses pacientes que precisam, né, de algo ali de urgência. Mas o ideal é ser na UPA. Na UPA, né? Exatamente. Pronto, que é a unidade de pronto atendimento. Certo. A UBS é a unidade básica de saúde. Mas não é por isso que a gente deixa de atender quem está passando mal, jamais. A gente atende, mesmo porque a gente tem essa questão do acolhimento, né? Que é a porta de entrada. Passou na UBS, pode entrar, que a UBS é nossa. Vai encaminhando, né? Isso. E tratando. E aí, por exemplo, questão de encaminhamento. É que muita gente, deixa eu deixar claro aqui uma coisa, muita gente pensa que o médico de família e comunidade, que é uma especialização, hoje a pessoa precisa ter um RQE, para ser médico de família e comunidade. A pessoa estuda medicina e depois vai fazer uma residência médica de mais 2 anos para aí fazer uma prova e aí ter o seu RQE de medicina de família e comunidade. Olha só. Então muita gente bem pergunta criterioso, pra mim, né? Oi? É bem criterioso. Sim, né? Muita gente pergunta para mim, qual a sua especialidade? Eu falo, eu sou médico de família. Ah, tá, então você é clínico geral? Eu falei, não, pô, sou médico de família. Médico de família e comunidade é uma especialidade, tá? E tem crescido muito também, porque países como Canadá, Portugal, Inglaterra, valorizam muito esse profissional. Porque ali, o que a gente faz? A gente está atendendo ali até a questão preventiva, isso é o principal. A questão preventiva é o que a gente faz na UBS. É acompanhar um paciente ali com hipertensão, por exemplo, para ele não ter nenhum evento cardiovascular futuramente. A gente vai estar ali controlando ele, avaliando sempre, com consultas, com exames. Esse paciente não vai precisar de um cardiologista se não tiver descompensado, não vai precisar de fazer algum exame mais invasivo. Por quê? Porque a gente está ali. Tratou antes, né? Isso exatamente. Também, isso é bom também para o Estado, Com né? certeza. É a prevenção. Por isso que nesses países essa especialidade é muito bem valorizada. Tem crescido bastante. Mas aqui no Brasil tem crescido bastante também. E assim, quem trabalha na atenção primária, que é médico de família e comunidade, tem uma, posso dizer assim, que uma diferença no atendimento. Como eu falei aqui, não é como chegar na UPA correndo tal, às vezes nem consegue o profissional ali, por a demanda ser maior ainda, não consegue nem dar uma atenção ali como o paciente deveria. Mas eu priorizo um atendimento humanizado. Humanizado. Eu acho que é até uma redundância falar isso, porque se é humano, o atendimento já tinha que ser humanizado. Exatamente. Mas tem atendimentos aí que eu ouço falar que a pessoa não consegue nem conversar com o médico. A gente tem um tempo para ter uma escuta, conversar, saber o que está acontecendo, entender o paciente. O paciente, sua família, o meio que ele está inserido, a comunidade, se ele vai numa igreja, se ele frequenta o bar ali, se ele fica na esquina ali jogando conversa fora. A gente conhece o paciente e sua família. Então essa é a diferença do médico de família e comunidade. Muito bem. Olha, estou conversando com o Dr. Edivan Duarte. Ele é médico especialista em medicina de família e comunidade. Nós estamos abordando o tema saúde mental e a saúde pública, né? E é muito interessante porque nós estamos colocando alguns pontos aqui e nós queremos agora, como o nosso público, pastor e doutor Edivan, é bastante focado e direcionado para a comunidade evangélica. Claro, nós somos uma rádio evangélica, então agora nós vamos entrar um pouquinho mais nessa perspectiva cristã para falar desse assunto, que é a saúde mental, que às vezes é muito ignorada, né, por muitas pessoas. Às vezes
por achar que aquele problema mental está relacionado a um problema espiritual e às vezes não procura o atendimento correto. Então, como o senhor, né, sendo médico e pastor também, como que o senhor vê essa relação entre fé e o cuidado mental, né? Existem preconceitos, existem barreiras. O senhor pode falar da sua própria experiência aí como médico e pastor para esclarecer para a gente aí e como, né, o cristão pode de fato buscar apoio, ajuda para tratar a saúde mental. Bem, é bem interessante sua pergunta, né? Porque quando nós estamos falando de fé, é um pouco difícil até de nós entrarmos em debates ou questionamento. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não vê. Então, só de resumir a palavra fé, não tem como a gente... do significado da palavra Sim. fé, não tem como a gente querer ter alguma justificativa para isso. Mas assim, o que eu posso te dizer é no que diz respeito à saúde mental. Por exemplo, um paciente que tem um quadro de esquizofrenia, que é um diagnóstico de saúde mental, que o paciente precisa de um acompanhamento psiquiátrico, fazer uso de algumas medicações. Para o controle desse diagnóstico e seguir sua vida, com acompanhamento médico, enfim. No contexto de igreja, um paciente, por exemplo, se ele está descompensado, esse paciente deixou de tomar uma medicação, vamos colocar aqui que ele está descompensado na igreja, e ele tem alguma descompensação, assim, ou no culto, ou em algum lugar, pronto. Algum comportamento, né? Que de fato, para o esquizofrênico, pode acontecer. Tal. Aí já vão, a maioria das vezes, o irmão, ele está endemoniado, vamos orar para... Por isso que nós precisamos ter discernimento das coisas de Deus. Isso que é interessante. Discernimento. Porque a pessoa é doente. Exatamente. A pessoa ali, ela está precisando de uma medicação no momento. Pode orar por ela, pode. Agora está endemoniada. Então é essa diferença que eu vejo. E muitas vezes, por exemplo, num quadro depressivo, eu já vi pessoas falarem, não precisa, pastores falarem em cima do púlpito, olha, pode jogar a sua medicação fora e tal. Eu já atendi pacientes que veio todo descompensado, todo alterado, exames laboratoriais alteradíssimos, depois teve até problemas no que diz respeito à sua saúde, porque ouviu que era para jogar o remédio fora, jogou e deu ruim. Isso é muito sério, né, pastor Edivan? Porque é muita responsabilidade isso, Sim. né? Ou talvez eu usei a palavra errada, é muita irresponsabilidade. Exatamente. Né? A pessoa... É responsabilidade do médico e a irresponsabilidade de alguém do líder falou, ali, né? Às vezes nem é o líder, viu? Hoje em dia nós temos, eu louvo a Deus pelo nosso ministério que tem essa questão mais assim de um olhar que não é qualquer um que prega no Ministério do Belém. Isso é fato. Realmente. Porque eu vou te falar, a gente vê cada coisa aí, principalmente na internet, que olha, eu falo, não é possível que isso está acontecendo. Então, nossos pastores têm alguns critérios que é interessante para que isso não aconteça. Então, a pessoa, inclusive, se revoltou contra a igreja porque ali seu milagre não foi... Não aconteceu. Não seu aconteceu. Milagre não aconteceu. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Agora, no que diz respeito à igreja, eu sou líder, hoje eu sou pastor de adolescentes, vamos assim dizer. Não dirijo nenhuma igreja. Eu sou líder do CREIO São Bernardo. Certo. E agora imagina o que a gente precisa fazer quanto igreja para os nossos adolescentes, para os nossos irmãos, para as famílias. O quanto que nós precisamos trabalhar para cuidar da saúde mental dessas pessoas. O Setembro Amarelo começou, na verdade, logo depois de um adolescente nos Estados Unidos se suicidar. Exatamente. Tirou sua própria vida e aí logo depois começou a campanha, enfim. Se fala de amarelo porque ele era muito ativo, inclusive reformou um carro e o carro era amarelo, enfim. Tem toda uma história para que para que tivesse essas campanhas, né? Lá em 2003, a Organização Mundial da Saúde começou com essa campanha, tendo o dia 10 de setembro. E no Brasil, desde 2015,
Estamos aí com o Setembro Amarelo para prevenção, na verdade, né? De suicídio, mas também... Porque o que leva ao suicídio são alterações ou transtornos mentais. Exatamente. Então, o Setembro ele foca muito nessa questão da saúde mental. Quando nós falamos de igreja, nós temos que separar o que é doença, o que precisa ser acompanhado e que Jesus pode curar. Jesus pode curar, viu? Disso eu não tenho dúvida. Jesus, ele é o médico dos médicos. Quando algum paciente chega lá para mim e fala assim, então eu fui curada, como uma senhora já falou, algumas, eu fui curada porque eu tive fé, eu só posso olhar para ele e falar, glória a Deus. Deus continue te abençoando, vamos acompanhar aqui com os laboratórios e tal, enfim, e vida que segue. Exatamente. Então, só que nós precisamos discernir, precisamos separar, para não acontecer o que aconteceu em alguns exemplos que eu já vi, como esse que eu relatei aqui. Uma coisa interessante, o senhor falou que cuida de adolescentes, né? É pastor de adolescentes, ali na cidade de São Bernardo do Campo, ali na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, setor 29. O senhor já se viu numa situação assim, por exemplo, de detectar no olhar ali alguma... O senhor falou de discernimento e tal, e o senhor, por ser um pastor, né, e ter esse lado espiritual já, e por ser um médico, né, o senhor já detectou algo? Sim, né, que estava com certeza. E como que faz ali para comunicar a família, né? Porque às vezes existem pessoas que não querem aceitar, né, que o filho tem algum Exatamente. Por exemplo, já aconteceu ali no grupo mesmo de nós observarmos algumas situações em que nós precisamos fazer uma conduta igual como se fosse na UBS. Por exemplo, o psicólogo ele faz grupo. Hoje nós temos um trabalho, inclusive a gente está querendo agora fazer o próximo. O nome é um pouco diferente, Chamando nas Ideias. Olha só. Não tem o S. Eu gostei. Não, Chamando nas Ideias. E os adolescentes vão ali para tratar de alguns assuntos, enfim. Então, esse grupo, a gente consegue falar ali de alguns temas que num culto, às vezes, não é falado. Ou em algumas oportunidades, a gente não tem muita oportunidade na igreja. Então, a gente faz esse trabalho Chamando nas Ideias para conversar, para os adolescentes tirarem dúvidas. E tem sido um trabalho muito bom que a gente tem feito ali em São Bernardo. E daí é onde a gente pode abordar as situações que a gente vê que está acontecendo no grupo. Como adolescentes que estão apresentando ali quadros de transtornos em saúde mental. A depressão é o principal hoje, é o carro-chefe no que diz respeito ao diagnóstico, aí, tanto em adolescente, jovem, adulto. E aí a gente tem visto isso no nosso grupo também. Meninas, hoje a rede social, ela é um gatilho para que pessoas venham ter algumas alterações emocionais que às vezes podem fechar em algum diagnóstico futuramente. Então a gente se preocupa muito com isso. Então a gente tem que, como igreja, a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer alguns planos para abordar esses temas e não perder os nossos adolescentes, os nossos membros. Enfim, é o que a gente procura fazer. Ou seja, né, precisa haver um equilíbrio, né? Ou seja, existe ali problemas de ordem espiritual que são tratadas, né, de forma espiritual, com aconselhamento, mas existem os problemas também de ordem mental que não podem ser ignorados, né? E parabéns pela iniciativa aí do Chamando nas Ideias, né? Porque tira de dentro daquele ambiente de culto, né? Porque às vezes a gente vai muito na igreja, o quê? Para um culto, né? Para um culto de adoração, um culto de louvor, um culto de ensinamento, e às vezes a gente não tem essa oportunidade de ter esse bate-papo, né? E é interessante que hoje nós estamos, nessa vida, nós estamos sujeitos. Eu falei, dependendo de uma notícia que algum de nós aqui receber, a gente pode ter a questão mental abalada, vamos assim dizer. Então hoje o crente, o evangélico, a pessoa que teme a Deus, ela está nesse contexto, certo? Então o que acontece? Nós temos que cuidar da nossa mente, cuidar
para que nós não venhamos desagradar a Deus. Tem pessoas que às vezes não vigia, pode chegar a cometer algo que desagrade a Deus e desde aí entrar num processo aí de uma depressão. Porque assim, Elias, um profeta, homem de Deus, ele tinha acabado de derrotar 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. 850 profetas ao todo. Esse homem, ele estava... eu sou... E daqui a pouco ele fica sabendo de uma notícia que uma mulher estava atrás dele e queria matá-lo. Esse homem, ele entra agora num estado que a gente pode falar com toda certeza, um estado de alguma alteração emocional que afetou a sua mente. Agora aquele homem que vai, clama aí, às vezes seu Deus deve estar dormindo, falando para aqueles profetas, agora ele estava nessa situação. Exatamente. Né? Uma situação triste, uma situação... Porque a depressão existe. O quadro depressivo, a crise... Vou dar um exemplo para você. Sim. Por exemplo, um paciente que chega, perdeu o emprego. A paciente lá, a mulher o abandonou. Aconteceu uma tragédia na família, tal. E esse paciente chega pra gente, quando ele começa a falar, ele tá ali numa, vamos dizer assim, numa crise emocional. A gente não pode fechar o diagnóstico de depressão. Por quê? Se amanhã ele arruma um novo emprego, se as coisas se acertam, ele, vida que segue. Opa, semana passada eu tava muito mal, mas as coisas se acertaram e hoje eu tô bem. Acabou. Vida que segue. Sim. Certo? Agora já tem aquele que às vezes não tem motivo. Isso não mesmo. tem motivo. Bom emprego, vida social muito boa, família tá tudo certo. De repente ele acaba querendo ficar sozinho, não quer mais, não tem mais prazer nas atividades diárias. E aí que tá o perigo. E como o ser humano ele é vulnerável, né? Porque o seu primeiro exemplo, né, ele é altamente compreensivo, né? O camarada perde o emprego, de repente passa por um processo aí que desestruturou a família, né? Perdeu um filho, enfim, essas situações aí, né, que podem acontecer com qualquer um de nós, né? Que é um motivo, né? Ali você vê um motivo. Um gatilho, né? O segundo exemplo, aparentemente não há nada, tá tudo bem. Sim. Né? O que é fato é que nenhuma das situações pode ser desconsiderada. Ou seja, não venhamos dar ouvido a essas pessoas. Essa pessoa precisa se abrir, falar, conversar. Precisa de um apoio da igreja, um apoio do líder, um apoio do pastor, um apoio do serviço de saúde local. Ela precisa de um apoio. Pessoas que estão em algumas situações, adolescentes, começam a se cortar, se automutilar por conta da doença mental que está afligindo esse adolescente, esse jovem. E ali é como um grito de socorro. Às vezes eu vou aferir uma pressão arterial e tá ali o braço todo cortado. E aí a gente já tem, agora eu não vou ver mais só a pressão arterial ali, eu vou conversar a respeito, abordar aquela situação, por que essa paciente está ali, como ela está agora, ou seja, a gente precisa ouvir. E quem está em alguma situação como essa precisa falar, precisa se abrir. E isso precisa ser abordado na nossa igreja, nas nossas igrejas, nas igrejas evangélicas. Precisa desmistificar essa questão aí de que depressão é frescura, de que pessoas que estão... mas essa pessoa não tem motivo. Ainda que não tenha motivo, ela precisa ser escutada, ela precisa ser apoiada, ela está dando um grito ali, socorro. E nós, como servos de Deus, nós, como profissionais de saúde, nós precisamos ajudar essas pessoas. Nós estamos então batendo um papo aqui por ocasião do mês de setembro e a campanha Setembro Amarelo, batendo um papo então com o Dr. Edivan Duarte, que está falando a respeito de saúde mental e o sistema de saúde público, né? E como eu e você podemos, né, usar, né, do sistema que já está à disposição para tratar aí
da nossa saúde mental. Eu queria levar a conversa agora para a questão de como a igreja, né, ela pode, ou seja, engrossar as fileiras, né, dessas campanhas que nós estamos vendo, a OMS, né, e a campanha Setembro Amarelo. O senhor acabou de relatar para a gente aqui que o Brasil, né, começou a engrossar essas fileiras de 2015 para cá. Isso. Né? E como a igreja, então, pode se unir, né, a essas forças do Estado, né, a essas campanhas e engrossar essas fileiras aí, né? O que a igreja pode fazer a respeito desse tema e ajudar as pessoas a cuidarem melhor da saúde mental, inclusive os seus membros, né? Muito bem. Essa pergunta, essa abordagem é bem interessante, porque nós, como igreja, nós temos uma ferramenta que outros grupos acabam não tendo. Nós temos um grupo ali de pessoas que se reúne ali, às vezes 3 vezes por semana, e os líderes, coordenadores de mocidade, de adolescente, de varões, de irmãs, precisam procurar profissionais da área da saúde para que ajudem, ou seja, deem palestras, para que esses profissionais possam ter voz, profissionais da mesma fé, para que possam ter voz no meio das nossas igrejas. Essas palestras ajudam demais. Na verdade, para quem está com problema em saúde mental, um sorriso às vezes já muda o dia da pessoa. Olha só, né? A pessoa no elevador, dependendo de como você aborda o bom dia e dá um sorriso, aquela pessoa que estava pensando ali, às vezes até em cometer uma besteira, essa pessoa, bom dia, que sorriso. Ele tem um motivo, eu também preciso procurar um motivo, e as coisas podem acontecer. Então, ou seja, o paciente de saúde mental, ele está ali muito vulnerável. Então, nós, como igreja, precisamos abordar mais o tema. Por que não, pastores, cultos de ensinamento, falar com propriedades ou chamar profissionais de saúde que possam falar mais o tema. Nós temos exemplos bíblicos, como eu acabei de falar aqui de Elias, do suicídio. Eu estava lembrando até da vida de Judas. Sim, exatamente. Ele cometeu um suicídio. E é interessante que se ele não tivesse cometido suicídio, Jesus com certeza teria o perdoado. O amor de Deus é maior que tudo. Então, se nós temos a palavra, se nós podemos anunciar o amor de Deus, imagina só, poder falar do amor de Deus para essas pessoas que às vezes estão inseridas no nosso meio, e às vezes estão com problema, e aí nós passamos e infelizmente não percebemos. Então a igreja tem isso, a koinonia, a questão da comunhão, a questão de estar junto, a questão de quantos irmãos acabam o culto, vão comer pizza juntos, vão conversar, vão contar como foi o culto, e se reúnem em festas de aniversário. Então precisamos falar, se abrir. Um conselho para você: não fique aí sozinho, trancado no quarto, tenha força para conversar com alguém, familiar, pastores, obreiros. E essa é a dica que eu dou aí para as nossas igrejas. Façamos palestras com psicólogos, tem muito psicólogo que teme a Deus, que serve a Deus, enfim, psicólogos que vão ajudar demais o nosso contexto de igreja atualmente. É interessante, pastor, essa dica, né, de como a igreja pode engrossar as fileiras, promovendo palestras, promovendo esse tipo de ação, esse tipo de evento com os seus membros, né, com profissionais da saúde. Você reúne esse profissional com a sua comunidade evangélica. Essa é a dica aqui do Dr. Edivan, né? E isso pode, né, salvar vidas, com certeza, vai abrir a mente de muitas pessoas. Com certeza. Né? Uma coisa, só puxando aqui para não esquecer, o senhor falou do exemplo de Judas, né? Um dos apóstolos que andou com Jesus e cometeu suicídio, né? Eu fico pensando, né, esse tipo de situação relatada ali na Bíblia, né, há tantos anos, né, há quantos mil anos atrás, mas já para mostrar, né, que
o ser humano, né, por mais que ele tenha o espiritual, por mais que ele tenha esse contato, né, essa sensibilidade... Andava com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele sabia quem Jesus era. Isso é muito importante, né? E depois de uma atitude, ele toma outra atitude pior ainda, que foi tirar sua própria vida. Porque no suicídio existe a ideação suicida, certo? Existe a tentativa de suicídio e existe o fato consumado do suicídio. Então, na ideação, é um paciente que está ali, está vivendo uma situação, geralmente, mais de 80%, mais ou menos, vem aí de um quadro depressivo, enfim, e tal. E aí ele já pensa, olha, eu acho que eu vou fazer assim, assim, tal dia, olha, eu vou comprar aquilo para fazer isso, eu vou arrumar uma corda. É a ideação. Só que enquanto ele está nessa ideação, é aonde pode acontecer de ele ouvir uma palestra na igreja. Sim. É onde ele pode ver um sorriso de alguém no elevador. Enfim. E aí tem a tentativa de suicídio, que aí muitas vezes chegam no serviço de saúde. Pacientes que ingeriram medicamentos, veneno de rato, tentaram de alguma forma. Olha, para você ter ideia, rapidinho, sem querer me alongar muito. Pode abordar. Nós, na atenção primária, como médico de família, a gente faz visita domiciliar. Certo. E a gente foi fazer uma visita domiciliar, eu e a agente comunitária de saúde, Silvia, inclusive um abraço para ela, lá do bairro Piraporinha, em Diadema. E nós batemos na porta errada. Ela que conhecia tanto aquele condomínio, era pra gente visitar uma senhora, ela bateu numa porta e saiu ali um jovem senhor, uns 40 anos mais ou menos. E aí ela falou, desculpa, a gente bateu na porta errada. E ele falou assim, não, vocês bateram na porta certa. E aí, bateram na porta errada, a gente precisa visitar a dona não sei quem ali e tal. Resumindo a história, esse homem falou assim, não, por favor, entra, por favor. Essa pessoa que nós entramos ali na casa dela, eu falei, vamos entrar rapidinho aí. Era aniversário dele. Ele, aquele dia, estava pensando em tirar sua própria vida. No dia do aniversário. No dia do aniversário dele, com 2 filhos, uma Meu esposa. Deus. Pasme. Ex-pastor de igreja. Olha só. E ali a gente foi conversando, abordando alguns assuntos, e ele começou a chorar, e ali nós fizemos uma oração, levantamos um clamor, ajudamos, falei, agora você vai lá na UBS que a gente vai te orientar. Ele estava vindo de outro estado, há pouco tempo que ele estava na cidade. E olha, que interessante, depois ele foi lá, levou pão, deu para distribuir para todo mundo da UBS e tal, agradecendo. E ele dizia, no dia que eu estava pensando em tirar minha vida, vocês chegaram lá. Então é interessante porque Deus às vezes nos coloca em algumas situações que nós, como crentes, nós precisamos ser canal de bênção para alguém. Domingo passado eu pregava no setor 106 e eu dizia que nós, como crentes, precisamos ser canal de bênção para alguém. Não precisa a gente conhecer. É muito fácil nós fazermos algo bom para alguém que a gente conhece, para um amigo, alguém que a gente sabe que a gente vai ter um retorno. Isso é muito fácil. Mas nós, como crentes, precisamos ser agente de Deus na vida das pessoas que precisam. Quantas pessoas que hoje, nós passamos por perto ou cruzamos com essas pessoas e essa pessoa às vezes estava precisando de ouvir um Jesus te ama, ou um sorriso, ou Deus abençoe. É verdade. E muitas vezes nós não fazemos isso. Então esse testemunho me marcou muito. Eu percebi, o senhor ficou bastante emocionado aí contando, né? Eu percebi que seus olhos ficaram marejados aí contando. Realmente eu também fiquei bem consternado aqui com a... Hoje ele está bem, a gente está acompanhando ele faz uso de medicação, claro,
mas está muito bem, inclusive manda mensagem para mim. Na verdade virou ali um amigo, né? Manda mensagem e tal, tá indo na igreja que ele faz parte. Eu tô muito feliz eu fico muito feliz com o testemunho assim. Não, e é maravilhoso ouvir isso e dizer, né? A campanha desse ano, né, o slogan, né, diz assim: se precisar, peça ajuda. Exatamente. Né? E é muito importante, né, ouvir um testemunho assim, que dá tanta esperança, né? E a gente pode ver como ações simples podem salvar uma vida, né? É muito interessante. Nós vamos caminhar já para o final, né? Esse bate-papo aqui com o Dr. Edivan Duarte, médico especialista, né, em atendimento familiar e à comunidade. A gente está conversando aqui sobre saúde mental e o sistema público de saúde, né? Como que o Estado ele já está aparelhado ali para socorrer você que precisa de ajuda. Então, vá buscar ajuda, soluções, né? Estamos no mês de setembro amarelo, é o mês que a gente se depara com tantas campanhas, né? E é importante a gente cuidar da nossa saúde mental também. Eu gostaria de caminhar para o final, doutor Edivan, falando um pouquinho de temas, por exemplo, talvez dicas, né? O que o senhor pode recomendar aí como leitura? O que o senhor pode recomendar aí, um filme, por exemplo, para ajudar as pessoas, tanto a comunidade evangélica, quanto você que de repente está nos ouvindo, mas não vai em igreja alguma, mas de repente a pessoa pode ler aquele livro, pode assistir aquele filme e refletir sobre a importância de cuidar da saúde mental. Beleza. Bem, já nas considerações que eu falo, eu vou falando, vocês puxam meu paletó aí. Bem, olha, hoje um livro, na verdade, para indicar, nossa, são muitos livros. Nós temos aí na CPAD, para você ter ideia, na CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, muitos livros aí que abordam temas, testemunho de pessoas que saíram da depressão. Então é difícil falar um livro só. Mas eu indico aí uma editora que eu leio, que eu posso recomendar. Na CPAD tem muitos livros bons no que diz respeito ao assunto, de testemunhos, enfim. Mas Vamos lá. Mas a Bíblia Sagrada, meu irmão, é verdade, a Bíblia Sagrada ela tem resposta para tudo. A Bíblia Sagrada ela tem ali histórias. A gente acabou de ler aqui de pessoas que foram de um homem que estava num quadro depressivo. De repente ele estava bem, daqui a pouco entrou num quadro depressivo. Deus abençoou Elias e daqui a pouco esse homem teve o privilégio de subir com Deus em um redemoinho. Olha que interessante. Então, a Bíblia é um livro que não pode deixar de ser lido por você. E que é difícil, é muito difícil. Sim. É muito difícil você ler a Bíblia, estar ouvindo louvores. O livro de psicologia, ou os livros que falam de saúde mental, todos eles falam que se um paciente ele frequenta alguma igreja, ele tem alguma atividade na igreja, ele tem fé, o índice de depressão vai lá embaixo. O índice, não que não tenha, mas o índice de suicídio lá embaixo. Então é muito mais difícil uma depressão, um suicídio em pessoas que estão inseridas no meio da igreja. Certo? Então, por isso que é interessante. Então, o que eu falo hoje? A adolescente sabe como que é? Me perguntaram, olha, é pecado ouvir música? E eu respondi, pecado? Primeiro, qual tipo de música? Segundo, o que vai te fazer bem? Você ouvir um louvor, Senhor, e adorar a Deus? Ou você ouvir uma música, um funk? Falo para adolescente isso.
você ouvir um funk, você ouvir um sertanejo universitário que vai te trazer para baixo, vai te deixar para baixo. Às vezes você vai ter um quadro depressivo só de ouvir uma música. O pessoal gosta de um estilo de música chamado sofrência hoje em dia. Imagina Olha só, aí, né? eu vou ouvir algo que fala de sofrer, misericórdia. Então, quando você ouve louvores a Deus, lê um bom livro, lê a palavra de Deus, é muito mais difícil da sua saúde mental ser afetada. Por quê? Até o paciente que pode ter gatilhos, olha, perdeu o emprego, ali perdeu até um ente querido, tá triste por alguma situação, mas eles sabem quem tem crido. Ele tá ali, ó, é diferente. Então, nós temos esse algo a mais, verdade, que é de estar inserido em um meio onde só coisa boa, na verdade, na igreja. Verdade. Pastor Edivan, doutor também, né? Vamos chamá-lo aqui ele é médico, né, gente? Médico Edivan Duarte, médico especialista em medicina de família e comunidade. Conversou aqui com a gente, conversou comigo, com você, sobre saúde mental e o sistema público de saúde, né? Eu espero que você tenha gostado do bate-papo. Doutor Edivan, rapidamente aí fazer suas considerações finais para a gente encerrar aí esse bate-papo que está bem interessante. Primeiro quero agradecer a todos vocês da Rádio AD Belém, que é sucesso. Lá em São Bernardo eu estou ouvindo, hein? Que maravilha. 88.7. Isso aí. Estou feliz mesmo. Esses dias eu estava no carro com a minha esposa, inclusive quero mandar um beijo para ela, minha esposa mais linda que existe, Quênia. Olha só aí, lembrado daquele país. Um beijão para ela, para os meus filhos Pedro e Arthur. E eu estou muito feliz com o convite que vocês fizeram. A gente acaba... Aqui a gente fica um pouco nervoso e tal. No consultório é bem mais tranquilo. Né? Então, estou muito feliz, quero agradecer. Agradeço a Deus, porque minha vida tem que ser para a glória de Deus. Minha profissão tem que ser para a glória de Deus. E tudo que eu faço precisa ser para a glória de Deus. Então, agradeço a Deus, agradeço aos meus pastores, pastor José Wed, pastor José Everton Júnior, meu pastor setorial, pastor Aguinaldo, todos os meus líderes. Deus abençoe a vida de cada um. Agradeço vocês. Muito obrigado pela recepção aí. Tamo junto. Isso aí. Agradecer demais aí a presença do doutor Edivan Duarte, que nos atendeu. Muito obrigado, viu? Foi uma bênção recebê-lo aqui. Foi um privilégio poder bater esse papo contigo. E você que nos acompanhou até agora, não deixe de compartilhar este conteúdo com mais pessoas, né, para que mais vidas possam ser abençoadas, tá certo? Lembre-se, se precisar, peça ajuda, não se tranque, não fique confinado, não se feche no seu mundo, se abra. A vida, ela é muito importante, né? A vida, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus, então viva a vida um dia por vez e com a bênção de Deus. Queremos agradecer a produção da Rádio AD Belém, agradecer aqui o apoio de Doni Matias também, que nos ajudou aqui a colocar para você esse conteúdo. Um abraço para o Doni, que está aqui com a gente, parceirão, obrigado. E agradecer também a coordenação da Rádio AD Belém, nosso querido Márcio Melo, pastor Márcio Melo. Também agradecer a direção da igreja aqui, né, a diretoria, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior e também a toda a diretoria da igreja que tem se preocupado em levar conteúdo de qualidade para você. Que Deus te abençoe, fique com Deus, aproveite bem o seu dia. Abraço.